E aí galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 22/8, para mais um vídeo de fechamento. Um dia sensacional, tanto para índice quanto para dólar. As duas movimentações aí totalmente direcionais. Um dia, vou dizer assim, não vou dizer fácil, mas um dia simples de ser visualizado e operado. Vou compartilhar aqui toda a visão que a gente tinha já antes do pré-mercado ali, antes da abertura do movimento. Aquilo que a gente conversou no nosso Morning Call no Discord. Então, você aí que assiste principalmente em voz acelerada esse vídeo, quando eu começar a compartilhar aqui o vídeo que eu compartilhei no Morning Call com a galera, desacelera o vídeo, porque senão o vídeo que eu vou colocar já vai estar acelerado, você não vai conseguir entender nada, o raciocínio que a gente estava passando do movimento da pré-abertura. Então, temos aí um dia bem legal. Presta atenção nesse vídeo porque vai ser aqui uma aula de saída de movimento direcional, de um dia que não vai funcionar trades na contra-tendência. Isso é importante você saber identificar. Então esse vídeo aqui já merece o teu like, já merece aqui a tua inscrição aqui no canal. E se você quiser aí aprender todo esse tipo de leitura, aprender todo o nosso operacional, identificando todas as possibilidades e estar no nosso dia a dia para operar junto com a gente, tem aqui, dia 2 de setembro começa a nossa última turma de mentoria desse ano aqui, de 2024. Então, clica ali no link da descrição desse vídeo que eu vou te mandar todas as informações. E é isso, né, galera? Vamos começar então. Vou começar o vídeo de fechamento de hoje pelo time frame do gráfico diário. Bom, gráfico diário do índice futuro. Olha só essa movimentação. Antes, vamos lá para o Ibov. Vamos dar uma identificada aqui no Ibov. Eu já compartilhei o cenário que a gente estava analisando para esse Ibov algum tempo atrás. Mas a gente estava nesse canal de baixa. Esse canal de baixa foi rompido com essa impulsão. Voltamos trocando polaridade nessa linha aqui desse canal. E fizemos aqui um cenário até desse rompimento desse canal. Ou então um ombro, cabeça, ombro. Rompendo esse cenário para cima, ativando esse contexto de espelhamento. Nós temos esse fundo com esse topo anterior aqui, do ombro, cabeça, ombro, projetado, espelhado aqui para cima. E a gente teve alvo atingido no pregão de ontem, 136.580. Pregão de ontem já deixa um candle aqui, com um pavio superior, um movimento bastante afastado desde que a gente saiu desse movimento aqui, a gente não voltou na média móvel curta, então o preço ele estava sedento aqui por uma correção. E aí, olhando esse cenário para o índice futuro, a gente tem aqui um contexto de também uma movimentação de um pivô de alta, projeção desse movimento impulsivo aqui, atingimos região de alvo no pregão também de ontem e a gente estava esperando esse cenário corretivo. Olha o padrão que a gente deixa nessa movimentação de ontem. Esse padrão aqui é um candle NRB. Dentro da nossa metodologia é uma Narrow Range Bar, que é uma barra com uma negociação estreita, uma negociação curta, deixando para nós aqui nessa localização onde ela está um possível padrão de reversão de movimento. E aí, qual era o contexto que a gente estava analisando, diminuindo um pouquinho o nosso time frame, né? A gente atingiu a região de alvo. Sequência desse movimento aqui, infinito de barras positivas. Preço afastado para média móvel curta e um possível padrão de reversão em cima de um alvo de Fibo. Identificando isso aqui não quer dizer que hoje a gente ia conseguir simplesmente vender o índice e derrubar o mercado somente por essas informações. Mas a característica que o preço veio passando para a gente aqui nessa movimentação. A gente tem a média móvel de 20 aqui dos 60 minutos, que é equivalente à média móvel de 200 dos 5 minutos, como característica de suporte dessa tendência. Então, tivemos um teste aqui nela lá atrás, preço simplesmente repele com potência. Voltamos aqui para a região dela, preço simplesmente repele com bastante potência. Voltamos ontem para a região dessa 200 e olha a diferença tanto da inclinação da média móvel, isso aqui é muito importante, ponto de inclinação, quanto a resposta do preço na média. Enquanto uma média ela tem bastante inclinação, graus aqui, como se fosse um ângulo, isso aqui, graus de inclinação, a gente tem muita potência dentro de uma inclinação grande. Conforme a gente vai testando essa média, testa aqui embaixo, testa aqui, a média ela vai enfraquecendo o seu poder de suporte. E aí ela diminui o seu nível de inclinação no pregão de ontem e o preço já começa a ter mais dificuldade de ser repelida dessa região da média. A gente já percebe que quando a gente testa a média móvel de 20, o comprador ele não vem com tanta potência assim. Tanto que ontem eu trabalhei numa venda, consegui pegar essa perna corretiva até a minha região da média móvel de 200
E a minha intenção era tentar buscar por esse processo de reversão um pouco mais extenso, um pouco mais intenso. E aí a análise que a gente estava tendo para o pré-mercado era justamente a possibilidade de formação de topo, um cenário de um topo menor dentro da nossa metodologia, isso é um nome de um setup, topo menor, e aqui ainda estava acontecendo exatamente na retração de 61%. É uma movimentação que costuma acontecer nesse nível de retração e falha esse movimento, gerando aqui ó, esse pivôzão de baixo, pivô de reversão aqui desse movimento. Regiões que a gente poderia fazer esse retorno. Primeira delas, né, a gente teria aqui o potencial aos alvos de Fibo desse movimento aqui de projeção para frente. Primeiro, segundo e terceiro alvo aqui de Fibo. Também a gente poderia olhar regiões de suporte e de resistência. Olha só aqui, ó, que região interessante. Já era uma região de suporte unido aqui com alvo de Fibo. Então, essa daqui foi a região escolhida para eu embolsar essa operação. Pela confluência de coisas que tinha nessa região, ele foi até o terceiro alvo nesse momento, até essa região aqui de troca de polaridade. E agora sim, ele está dando uma freada na sua intensificação aqui vendedora. Então, ó, você que assiste acelerado, já dá tempo aí ó, de você dar uma desacelerada no vídeo, vai para velocidade normal, que o vídeo que eu vou colocar aqui agora está em 2x, para você conseguir entender o nosso raciocínio. Eu explicando aqui fica muito mais fácil, por quê? Porque o gráfico já está pronto, mas essa visualização de pivô de baixa aqui, a gente já tinha mapeado isso na nossa pré-abertura. Então eu vou compartilhar também aqui, ó, depois a parte do dólar, mas agora vai vir a parte do índice, presta atenção. Virar a tendência, a gente confirmar aqui a perca desse movimento. E aí a gente poderia até acionar um pivôzão de baixo aqui, já num cenário mais de reversão. E o que a gente vai acompanhar nessa movimentação? Bom, a gente teve ontem um cenário possível de topo bem na retração de 61. Então já começa esse ponto de atenção. Impulsão, processo corretivo. Se a gente deixar o fundo ascendente, a gente teria a próxima região de alvo máxima do dia anterior. Mas caso a gente já fale essa renovação da máxima, a gente pode vir buscar essa renovação da mínima e então a renovação da mínima do dia, formando um possível aqui pivô de baixa para esse movimento. A princípio é o que dá pra gente mapear dentro dessa movimentação. Caso a gente perca a mínima, daí dá pra gente trabalhar já com um alvo de espelhamento para esse movimento aqui para baixo, iniciar esse processo corretivo. Então, a princípio, dá pra gente fazer isso só depois que o preço realmente tomar uma definição. A gente marca aqui, ó, essa máxima, a gente marca essa mínima, com uma possível característica de falhar essa máxima aqui, vir buscar essa mínima e entender qual vai ser a reação do preço nessa região. Nesse momento aqui, a gente já tem, ó, o preço fechando alternado na média móvel de 20. Se a gente abrir aqui embaixo, a gente vai estar dentro de uma lateralidade aqui, ó. Esperar o preço conseguir aí tomar um rumo pra gente tomar uma definição de movimento. Então, printado aqui, ó, pra gente compartilhar lá no Discord e acompanhar aqui através dessas retrações, essas possibilidades. Já Então, ó, voltando aqui com o microfone, a gente estava mapeando pelo nosso Morning Call a possibilidade desse índice produzir topos mais baixos e começar a falhar esse movimento aqui, ó. A falha de novas máximas, eu já comentei aqui em vários vídeos de fechamento, produz novas mínimas. A primeira nova mínima que a gente tinha era essa mínima mais baixa aqui. Depois nós tínhamos a mínima do dia anterior. Ativando essa mínima do dia anterior, a gente poderia trabalhar com alvo de projeção e alvo de espelhamento desse movimento aqui para baixo. Então, regiões de alvo aqui ó, de espelhamento, caso eu queira alvos mais conservadores, primeiro, segundo, terceiro, quarto alvo, todos eles foram cumpridos. E depois alvos de projeção, quando eu pego dessa máxima aqui realmente do dia anterior, para pensar em duplicar esse movimento aqui ó, para baixo. Pegando toda essa movimentação para baixo, eu vou duplicando essa movimentação. Então, nós tínhamos essa possibilidade aqui logo na nossa abertura. E a barra de abertura veio como uma barra de ignição de movimento. Aqui a gente tem uma região de Fab Four já totalmente definida. Possibilidade de falhar máximas. A primeira barra ela já consegue sair do rompimento dessa lateralidade aqui que a gente estava no final do pregão de ontem. É uma barra de ignição de movimento. Um início de movimento corretivo, confirmando a análise que a gente estava pensando justamente aqui, ó, desse cenário, desse topo mais baixo, aqui pelo macro, tendo a possibilidade de esticar o movimento um pouco maior. Então, o primeiro ponto de venda aqui que eu fiz foi justamente enquanto essa barra ainda estava correndo. Pelo cenário do 1 minuto, deu para pegar aqui muito rápido, eu não consegui ter agilidade de abraçar essa barra aqui, ó, nessa rompimento da primeira barra, eu tive que pegar aqui enquanto essa barra ainda estava correndo. Onde foi agora, Alisson? Meu ponto de stop, não quis colocar o stop aqui em cima desse movimento, porque já estava ficando um pouco caro.
Então eu me defendi atrás da minha média móvel de 200. Como ela estava sendo aqui, ó, ela teve característica de suporte no dia anterior. Aqui agora ela foi rompida, então ela teria característica de resistência dos preços aqui nessa região. Então eu tinha ela para me proteger, eu não preciso necessariamente colocar meu stop aqui, eu coloco meu stop escondido atrás das médias, atrás da média móvel de 200. Primeira venda acionada aqui, aí eu vim fazer o quê? Vim buscar alvos desse espelhamento menor, que era justamente aqui a ponta do da nossa lateralidade do dia anterior. Então eu peguei alvos menores, dupliquei esse movimento, fiz aqui uma saída parcial nessa região, justamente duplicando a região do range, que a gente tende a gerar essa duplicação, e aí aguardei esse preço voltar. Aqui a gente tem uma possibilidade de entrada na contratendência. Essa barra número 6 é uma barra GBR dentro do nosso operacional, possibilita uma entrada na contratendência. Inclusive teve gente lá na sala que abraçou essa comprinha, subiu comprado e inverteu a mão aqui nessa outra oportunidade. Quando a gente tem essa Scania aqui, ó, do nosso lado esquerdo, é uma muralha vendedora. Então, o recuo dentro desse movimento é para pensar justamente o quê? Em vender mais caro. Todo recuo que eu fizer dentro desse movimento, eu vou ter o quê? Média móvel de 200 para me proteger como nível de resistência. Eu vou ter esse paredão aqui de vendedores também para me proteger desse movimento. E na primeira eliminação dos compradores, já é uma situação onde a gente pode abraçar a venda. Então a gente veio com a próxima venda nessa barra número 11. E a gente tem algumas confluências nessa barra número 11. Primeiro de tudo, eu tenho troca de polaridade aqui, ó, com essa mínima do dia anterior. Então, é uma região, né? Lembrando que a troca de polaridade é uma região. Então, eu tenho essa região que antes estava servindo aqui como, ó, suportão. Agora, ela está servindo para a gente como nível de resistência. Então, o preço bate ali, a gente utiliza como nível de resistência. Outro cenário também que a gente tinha observado era justamente a retração aqui, ó, desse movimento. Do intraday, a gente voltou exatamente aqui, ó, no tick do 61%. E se eu coloco nesse topo anterior e pego toda essa movimentação aqui, a gente voltou para os 50%. Então, a gente já tem uma correção saudável no preço. Eu queria até que ele voltasse aqui nessa região do 61 com a 200, para deixar uma ordem apregoada nessa região aqui para tentar vender o mais caro possível. Só que ele não voltou nessa região, então o negócio foi abraçar aqui quando ele deu a próxima oportunidade. A violação da barra 11 seria já a primeira oportunidade, ou então no fechamento da própria barra 11, confirmando a continuidade do movimento. Tem uma Scania vendedora e aqui voltam esses vendedores. Olha a característica, né? O pullback, ele tem barras muito menores do que esse primeiro movimento direcional. E aqui nessa barra número 12, já vem para nós o retorno dessa potência desses vendedores. Já aparece de novo aqui, ó, a potência dessa venda. Então isso aqui é uma barra elefante de continuidade. Só essa barra número 12, ela engole 3 barras compradoras para trás. Então isso para mim demonstra muita potência. A média móvel de 20 aqui pelo time frame de 2 minutos tá com bastante inclinação. Eu já tinha vencido a média móvel de 200 aqui do 2 minutos, eu estava vencendo a média móvel de 200 dos 5 minutos e isso daqui é um pullback de pós-rompimento da média móvel de 200. Então, cenário para dar continuidade nesse movimento. Já tinha fechado abaixo aqui, ó, da mínima de ontem. Eu não tinha tido tanta defesa assim, então era possível a gente já começar a trabalhar com essa possibilidade desse pivôzão de baixo, que eu compartilhei aqui já na nossa pré-abertura, né? Antes do mercado estar desenhado aqui, a gente já estava identificando essa possibilidade. Bom, não peguei nessa região dessa primeira barra, não peguei na barra número 12, onde seriam possibilidades de abraçar esse cenário. A gente tinha a possibilidade de abraçar aqui, ó, nessa barra número 27, que era um cenário de uma tricky entry. Se você conhece aí, ó, eu fui aluno do Projetos 10% durante um ano, aprendi esse cenário aqui com o Mário Pisani, que é um pullback dentro do pullback de pré-rompimento. Então a gente está tentando fazer o rompimento desse suporte. Esse daqui, ó, já é o nosso pullback. Só que antes de romper, ele faz mais um pullback para tentar fazer esse rompimento. Inclusive, eu compartilhei isso aqui, ó, lá pelo nosso Discord também, às 9h46 da manhã, o cenário aqui, ó, dessa tricky entry, onde eu estava fazendo, inclusive, uma adição de posição nessa tricky entry. O cenário dessa tricky entry aqui, eu preciso usar um stop um pouco mais folgado. A gente estava protegido atrás dessa barra número 14 aqui, ó, que era a última barra sólida dos vendedores.
e evitamos essa violinada aqui nesse topinho anterior. Inclusive aqui, ó, foi outro ponto de adição na barra 27 e também aqui na barra 34 e 35. A gente tem duas bottom tails takeout, além de fechar uma barra elefante de continuação também desse movimento. Aqui ancorada na região da VWAP, com a 20, com a 8, todo o cenário alinhado, mais uma barra vendedora que está engolindo 4 barras compradoras. Meu, a partir do momento que a gente enxerga essa potência, não tem como ficar de fora de uma oportunidade dessa. Isso aqui está escancarado, por isso que eu até comentei nos stories. Isso daqui é encontrar dinheiro na rua. Você sai na rua, você encontra ali uma nota de 100 reais, cara, é mais ou menos isso que acontece numa oportunidade de trade igual a essa. Essa barra 36 aqui, ó, ela ficou com um tamanho aceitável de 200 pontos, bem tranquilo, para dar continuidade nesse movimento aqui, realmente confirmando o rompimento, dando continuidade nesse movimento. E os 5 minutos aqui nesse caso também estava dando apoio. 5 minutos ele fecha abaixo de toda essa região ó, de suportão, confirmando o rompimento. Depois de fechar ainda abaixo desse suporte, pelo cenário dos 5 minutos, se você opera 5 minutos, ele deixa aqui ó, uma GBI. É um padrão de continuação do movimento. Pô, olha, se eu não peguei aqui, ó, não peguei em nenhuma dessas regiões. Esses 5 minutos aqui seria um possível gatilho de entrada. Você vende a barra 16 com stop na própria barra 16 para pegar a continuidade desse movimento. Pelos 5 minutos, isso aqui ficou com 120 pontos de tamanho, um cenário sensacional de continuidade. E aí foi só o quê? Aguardar os alvos. A gente projetou esse movimento aqui para frente, para buscar os alvos do movimento. A gente atinge a região de primeiro alvo. Aqui foi uma região que eu fiz uma saída parcial nessa região de primeiro alvo. O preço faz aqui o nosso retorno. E olha só como o preço ele vem sendo guiado pela média móvel. O preço bate na média, dá cenário de continuidade. O preço bate mais uma vez na média, dá cenário de continuidade. Aqui, dentro de um contexto desse, é importante que a gente entenda o seguinte. A gente está saindo de um estado comprimido de médias. A média de 200 no começo do movimento está coladinha aqui na média de 20. Isso pelo cenário dos 2 minutos e pelo cenário também dos 5 minutos. Olha só o cenário comprimido. Quando a gente tem o cenário comprimido nesses time frames, a probabilidade de entregar um movimento grande é muito grande a probabilidade. A diferença aqui ó, é o seguinte, a gente tem um primeiro movimento. O primeiro pullback dificilmente provocará uma reversão de movimento. Tanto que é um pullback bem manso, né? Uma característica até de uma bandeira de baixa aqui pelos 5 minutos, ou até mesmo pelos 2 minutos aqui, ó. Olha só que bandeirinha de baixa, sensacional, barra de rompimento da bandeira, dando continuidade no movimento. Todo o movimento veio guiado aqui, ó, fazendo somente pullbacks saudáveis, pullbacks característicos dentro dessa tendência master aqui que a gente teve hoje, dentro dessa super tendência. Pelo 2 minutos foram dando outros gatilhos de possibilidade. Aqui nessa barra número 53 é uma top and tail de Lock 1. Depois a gente tem dentro desse outro pullback aqui, ó, na eliminação da barra número 61, uma GBTO. E aí a gente começa a produzir um pullback um pouco mais profundo. Quando eu venço, por exemplo, aqui ó, essa média móvel do 2 minutos, o que que eu faço? Eu vou para os 5 minutos e observo a possibilidade de produzir um pullback um pouco mais profundo. E foi justamente o que aconteceu aqui. Ó. A gente veio buscar a média móvel de 20 dos 5, porque o preço estava sendo já conduzido há bastante tempo pela média móvel de 8. O preço tem uma hora que ele precisa voltar para pegar um pouco mais de combustível. Inclusive voltar para pegar quem está tentando comprar para servir de liquidez para um mercado igual hoje. Então o preço volta na 20 do 5, dá sinal aqui de continuidade do movimento, ativa mais uma GBTO aqui nos 5 minutos na eliminação dessa barra número 35. Aqui é barra de continuação desse movimento e a gente vem aqui para mais uma esticada desses vendedores. Mais essa esticada desses vendedores, ó, diminuindo o time frame, a gente consegue de novo perder a média móvel de 20 dos 2, eu vou para os 5 minutos, a gente vem respeitando a média móvel de 20 dos 5. E quando eu perco a média móvel de 20 dos 5, eu aumento mais um pouquinho, vou para 15 minutos. E agora, nesse primeiro momento, a gente está querendo falhar em produzir novas mínimas. Ó. Aqui a gente já está deixando até um cenário possível onde ele venha capturar essa liquidez aqui nessa máxima, ou até, quem sabe, produzir um pullback um pouco mais alto, porque ele realmente já caiu bastante, já cumpriu inclusive o terceiro alvo da projeção desse movimento. Cumpriu 200% pensando desse topo mais baixo, que é o espelhamento desse movimento aqui também. Todos os alvos que a gente tinha para frente foram cumpridos e ele parou justamente nessa região aqui, ó, de troca de polaridade com esse topo aqui. Então hoje foi um movimento muito direcional, muito bonito para índice. Vamos dizer assim que foi simples, não vou dizer que foi fácil, porque na hora de que o gráfico está
sendo movimentado aqui, muitas vezes você vai ficar meio enviesado ainda, vai ser difícil de você abraçar alguma oportunidade. Inclusive aqui, ó, esqueci de mencionar isso enquanto a gente estava fazendo aqui o nosso fechamento. Essa região onde saiu essa barra, que ela engoliu muitas barras para trás, era a região da mínima de ontem, ó. O preço trocando polaridade nessa região aqui, dando continuidade. Então o que antes estava servindo como suporte, agora servindo como resistência dos preços após esse cenário fazer o rompimento, volta para trocar polaridade e o preço simplesmente vem correndo aqui para os seus alvos. Finalmente o índice entregando uma correção um pouco mais intensa aqui nesses 60 minutos, querendo aí realmente entregar uma pernada um pouco maior. Essa característica dessa pernada aqui, ó, é já uma formação possível de Martin Bear, então o retorno aqui para as médias poderia aprofundar um pouco mais aqui esse processo corretivo. Vamos ver se o índice aí começa a engatar esse processo corretivo para fazer um retorno dentro desse movimento. Quando a gente vem pensando em retorno dentro desse movimento, a gente pode pegar retrações desse movimento aqui e mapear as possibilidades de retorno aqui para essas retrações. Então, 133 mil pontos é uma possibilidade de retorno de toda essa perna de alta aqui, ó, para esse índice. Vamos ver qual que vai ser essa possível movimentação futura para ele. Bom, vamos agora para o Doletas, movimentação do Dolinha também aqui, ó, foi uma movimentação de livro. Vou vir aqui para os 60 minutos, vou deixar aqui o cenário já mapeado. Deixa eu aqui excluir os meus, que eu tinha mapeado os trades que eu tinha feito nesse Dolinha, ó, vou excluir aqui. E aí a gente vem também, ó, para o vídeo que eu estava colocando antes, já desacelera aqui esse vídeo, que eu vou voltar com aquele vídeo anterior e compartilhar com vocês a visão que a gente estava tendo para o dólar. Inclusive, esse cenário aqui, ó, que eu tô, dessa retração, desse movimento de baixa, e esses alvos aqui, ó, desse movimento aqui, desse V para cima, eu já tinha mapeado no vídeo de fechamento há 2 dias atrás. Ontem a gente só fez uma correção lateral para essas médias afunilarem e darem sequência no movimento. Então, olha só o que a gente falou no nosso contexto desse Morning Call aqui de hoje. O dólar, movimentação do Dolinha, vou botar aqui ó, nos 60 minutos, já estamos nos 60 minutos. O Dolinha está querendo ensaiar um processo de recuperação. Olha como 60 minutos, ontem ele foi um dia bem típico lateral, parece justamente o quê? Para fazer um alinhamento, média de 20, média de 8, o nosso bico do papo aqui ó, sendo possivelmente formado, para dar sequência nesse movimento e temos espaço para fazer essa correção. A gente já tinha mapeado isso há dias atrás, né? Pelo diário, a gente teria esse espaço aqui ó, tentando fazer a continuação e quem sabe um retorno para média móvel de 20, voltar aqui para casa do 574. Temos retrações desse movimento, então a gente teve a primeira violação desse topo aqui. A gente estava mapeando isso aqui como uma região de resistência, né? O preço está falhando em conseguir romper, mas ele vai amassando essa região de resistência. E antes do que essa resistência estava conseguindo expulsar o preço, não consegue mais expulsar com tanta efetividade. A gente pode amassar a ponto de conseguir romper. O 5 minutos ele está no estado bem comprimido aqui de preço. O 2 minutos ele também está no estado comprimido de preço. Então, vale aí esse ponto de atenção para a abertura do dolinho. Vamos dar uma olhada aqui para ver se essa região de resistência vai ter potencial para conseguir ser rompido ou vai gerar realmente a frustração desse rompimento. Pelo 5 e pelo 2 minutos, a nossa Fab Four pro dolinho acaba sendo a mesma. Ó, pregamos bem típico, que é um movimento bem típico lateral para esse dólar. Então, era justamente isso que a gente estava identificando. O cenário de ontem foi um cenário típico de maneira lateralizada, ó. Lateralizada para gerar o quê? O afunilamento desse contexto, um cenário comprimido. Quando a gente tem um cenário comprimido de movimento, é onde a gente pode expandir esse movimento. Então, não tem o porquê de você ficar, às vezes, buscando por trade de reversão ou trade de topo nesse dólar, se a gente tem um possível movimento direcional dando início e eu tenho espaço para esse movimento direcional correr. Bom, nós conseguimos subir simplesmente 100 pontos, ó. Saímos dos 5.500 para os 5.600 desse dólar nesse pregão de hoje. E todo o cenário mapeado. Pelos 60 minutos, eu sempre comento que as melhores barras são aquelas que saem de um estado comprimido entre média móvel de 20 e média móvel de 8, quando as duas estão comprimidas. Preço aqui, ó, abriu a média móvel de 20 com a média móvel de 8. O que eu preciso para ganhar momentum de novo? O afunilamento dessas médias. Afunilamento dessas médias aconteceu aqui no final do dia de ontem. Preço afunilou. Deixou um contexto comprimido pelo 2 minutos, deixou um contexto comprimido pelos 5 minutos, um trade de Fab Four aqui, ó, de livre. Esse aqui é exemplo de apostila para a gente fazer a saída desse movimento. Olha só, nossa região de Fab Four mapeada, a primeira barra do dia do dólar é uma barra de ignição de movimento. De novo, onde foi a compra desse dólar? Foi no rompimento da primeira barra. Stop, inclusive aqui, ó, de Pablito. Stop de Pablito é comprar o rompimento da primeira barra com stop na própria barra 2, porque essa barra aqui ela ficou muito grande. O stop aqui ficou muito caro de você se proteger aqui atrás das médias. Então, é o caso de você usar um stop de Pablito. Nesse stop de Pablito, você tinha um stop de 4 pontos. E qual era a sua primeira região de alvo? Primeira possível região de alvo, a máxima do dia anterior. Aqui eu tenho uma distância
de 12 pontos para a primeira parcial com um risco de 4 pontos. É simplesmente 3-1 do risco para executar uma primeira saída parcial. Então, assim, ó, não vou fazer parcial do tamanho do meu risco. Não é necessariamente assim que funciona o operacional. Eu tenho potencial de um movimento, eu estou saindo de um estado comprimido. Então, entendendo todo o contexto, você consegue explorar muito bem o nosso movimento com um stop curtíssimo. E é isso que muitas vezes tem muito pessoal que não entende. Ah, mas você faz parcial porque quando você estopa cheio e quando você ganha pouco fazendo parcial. É porque a pessoa não entende essa situação do operacional, a situação de contexto, a situação das possibilidades. Então, peguei essa operação com stop de 4 pontos, a primeira parcial foi uma parcial de 12 pontos desse movimento. E aí, quando a gente vem já para esse movimento aqui, a gente está ativando essa movimentação maior, mas a gente está ativando a movimentação menor também, que era justamente do pregão de ontem. Pregão de ontem, impulsão, correção, ativação desse movimento. Posso tratar aqui como projeção e também como espelhamento. Espelhamento desse movimento veio justamente aqui, ó, entre essa mínima e essa máxima. Deixa eu ver se está ajustado. Aqui, ó, mínima e máxima. Deixa eu botar nos 5 minutos para ajustar esse fundo. É isso aí, ó. Então, primeiro, segundo alvo, terceiro alvo, todos os alvos aqui, ó, foram atingidos nessa movimentação de alta. E eu posso pegar alvo de projeção desse movimento. Projeção desse movimento aqui, ó, candle 1 do pregão de ontem. Primeiro, segundo alvo atingido, e ele veio aqui buscar o terceiro alvo que estava exatamente em cima dos 5.600. Além dos alvos menores aqui do pregão do dia de ontem, a gente estava casando aqui as possíveis informações com retração macro, com alvo mais macro. Então, essa região aqui era uma baita de uma região de confluência, tanto que o preço para aqui para produzir um pullback na VWAP e joga aqui na região dos 600, que é o terceiro alvo de FIBA aqui do pregão de ontem. Então, uma movimentação bem bonita para esse dólar. Ah, Alisson, vamos falar assim agora, ó. Se eu não peguei nessa primeira barra, onde que o dólar deixou novas oportunidades da gente conseguir abraçar esse movimento? Saída de um estado comprimido. A gente tem o primeiro teste na média móvel curta, ele tende a dar continuidade. Então, a próxima barra possível de ser comprada desse dólar foi justamente a barra número 14. Barra número 14 é a barra que fecha acima da média, dando sequência nesse movimento, elimina a barra número 12. Depois eu tenho um próximo gatilho. Muitas pessoas às vezes vão querer comprar o cenário desse VBS aqui, ó. Qual é o critério para eu comprar esse VBS? Eu preciso de uma barra de confirmação, não só de violação, porque essa barra número 21, ela ficou bastante grande. Mesmo cenário aqui da 14, eu não vou comprar, por exemplo, a barra número 11 só porque ela violou a barra 12, só porque ela violou a barra 11, porque a barra número 10, ela cresce esse tamanho. Então, é bem possível que a gente faça o cenário de uma double dip antes de entregar o movimento. E é o que acontece aqui também. Se às vezes a pessoa volta aqui, ó, na média móvel de 20, ela compra a barra número 22 achando que vai ser um estopinho barato, às vezes ela compra aqui, é estopada aqui e o preço simplesmente só violinou ela e vai na sequência desse movimento. Então já pega esse insight aqui, ó. Quando a gente tem um pullback com uma barra bastante grande, espere uma próxima barra gerar uma confirmação de movimento. Tanto que a violação da barra 22 gerou stop. Depois a gente tem mais uma tentativa aqui, ó. Se a pessoa recomprou às vezes a violação da barra 23, essa barra aqui 24 não consegue fechar forte. O preço vem mais uma vez buscar liquidez nessa região de fundo. E qual é a barra que fecha sólida? A barra 27 é a barra que dá sequência nesse movimento. Já consegue fechar para cima de uma vermelha anterior, trocando aqui essas cores e dá sequência nesse movimento. Ó. Mais uma pancada para cima. Olha o cenário aqui, ó, de novo acontecendo. Barra forte produzindo o pullback. Qual é o potencial desse movimento? Esperar uma barra realmente sólida, engolir pelo menos o movimento. Ó. Essa barra aqui, ó, a barra número 46, ela não fecha sólida e é a primeira barra que fecha acima dessa 43. Pô, não é sinal confortável ainda para eu querer comprar. Tanto que vem mais uma barrona. Olha que aqui é uma característica de fraqueza dos compradores. Um sinal que eu posso procurar níveis mais baixos. Porque aqui começou a aparecer um pouco mais de vendedor. Veio essa barrona aqui, ó, produzindo essa grande intenção. E de novo, se eu estou perdendo a média de 20 dos 2 minutos, o que eu faço? Boto nos 5 minutos para entender o contexto do meu paraquedas. E eu começo a produzir esse pullback mais intenso aqui, ó, pelos 5 minutos. Venho com 1, 2, 3, 4, 5 barras consecutivas. Se você conseguiu localizar uma boa venda aqui em cima, pensa comigo, eu estou num estado comprimido, eu estou começando o movimento. Eu tenho que fazer um trade
desse daqui, ó, é de retorno à média, não é de reversão de movimento. Então, retorno à média pagou aqui o trade se você encontrou uma operação vendida nesse dólar devido ao seu afastamento. Essa venda chegou a pagar aqui até a região da VWAP, até a região da média móvel de 20, trocou polaridade com essa resistência que tinha sido formada antes, após o seu rompimento, fazendo a troca de polaridade aqui. Troca de polaridade realizada, preço ancora na VWAP, ativa aqui um Bull 180 com o cenário de um CDB em situação especial. Aqui seria outro possível ponto de compra ou de adição desse dólar. Preço simplesmente vai embora, vendedor não consegue crescer de novo, um pullback de 2 barras praticamente anulando a 29, então é fraqueza desses compradores. Preço aqui, ó, faz uma acumulação, faz um cenário de um breakout play, é o nosso BOP dentro do nosso operacional, e efetua esse rompimento nessa barra 39. Compra de rompimento aqui, um cenário de um breakout, para dar sequência até os nossos alvos de Fibo. Depois a linha realmente dá uma enfiada aqui, ó, liquida muita gente que estava com stop nessa mínima aqui. Ele vem cutucar no tick aqui, ó. Inclusive, se você deixou um tick abaixo desse candle 36, você conseguiu se livrar desse stop, ou protegido da VWAP. E aí ele vem buscar finalmente aqui a casa dos 5.600. Então, um dia bem direcional para os dois ativos, um dia, vamos dizer assim, que foi simples a leitura, a análise, casou tudo certinho, foi buscar todos os nossos alvos. E é isso, né, galera? Esse vídeo aqui, ó, merece o teu like. Tamo junto. Amanhã é sextou, toma cuidado aí com o pregão. Não vai entregar o que você fez hoje aí nesse pregão lindo na sexta-feira, hein? Tamo junto, valeu, até amanhã.